Fala galera, beleza? Eu sou o Samuel Gomes, autor do projeto livre Guardei no Armário, e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês qual que é o meu rolê e apresentar também dois personagens, duas pessoas aqui muito inspiradoras para que vocês possam conhecer. Que na minha jornada, se não fosse a educação, eu não estaria aqui. Foi graças ao acesso à universidade que a minha vida mudou. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a entrar na faculdade, uma das únicas a escrever um livro. Estar aberto a aprender é um dos principais fundamentos para se viver bem. Então, hoje a gente vai conhecer pessoas que também trabalham com educação e que também faz a diferença na vida de muita gente. Nós estamos aqui com o Bruno Torres e a gente vai conhecer um pouco sobre o projeto que ele faz parte, sobre as coisas que ele faz com educação, principalmente com educação infantil, com letramento e também com lúdico. Bom, eu me chamo Bruno Torres, dos Santos Costa. Eu sou filho de mãe solteira, Cidália Torres dos Santos, a quem me criou praticamente sozinha, mas com a presença do meu avô, nesse território que é a periferia. Meu avô era um operário, estudou até a 4ª série, a minha mãe trabalhando, vendendo as coisas na rua, estudou também o ensino médio só a partir dos 35 anos, então a educação para mim foi algo que aconteceu, mas não aconteceu da forma formal, né? Ela aconteceu na informalidade, mas foi o que me construiu e que eu sou grato, assim, por ter me formado nessa pessoa que eu sou hoje. Eu, desde muito cedo, ali na periferia onde eu morava, havia uma associação chamada Associação Moradores da Vila, e foi lá que eu tive contato com o karatê, que foi a primeira linguagem artística, né, cênica com qual eu tive contato. Foi ali que eu entendi o tamanho da minha capacidade, das minhas potencialidades, né, pra poder continuar investigando esse lugar. Quando a gente nasce na periferia, a vida já tá meio que predestinada. A gente vai pro serviço braçal, a gente vai pra dentro da fábrica, a gente vai pro supermercado. Então foi a partir do karatê que eu comecei a ter esse acesso e esse olhar e dar essa importância pra esse lugar chamado educação, né? Porque foi a partir dela que eu comecei a ver a transformação, não só da minha vida, mas do meu entorno, né? Porque eu começo a levar isso pra minha mãe, eu começo a levar isso pros meus vizinhos, eu começo a levar isso pras crianças que vivem ali na minha realidade. Então a gente acaba se tornando uma referência. Hoje, né, no cenário atual, a brincadeira ela tem conquistado um lugar muito interessante no imaginário da educação, porque muitos educadores e a própria educação entendeu que é possível educar a partir da brincadeira, né? Que se eu tô ali fazendo malabares com a criança, eu não tô fazendo só malabares, eu tô falando de coordenação motora. Naquele momento eu posso estar tendo uma conversa com a criança, introduzindo algum assunto que pra mim seja pertinente. É nesse lugar, as brincadeiras que eu tenho desenvolvido são brincadeiras de repertório popular, mesmo essas brincadeiras que a gente faz desde criança, é pega-pega, é corda, é amarelinha africana, que a gente tem introduzido esse lugar também de pegar brincadeiras que são do imaginário da diáspora, né, que vai olhar pra África, que vai olhar também para as culturas indígenas. E é nesse contexto que a gente vai falando sobre coletividade, sobre pertencimento, sobre amizade, sobre responsabilidade com o outro, sobre a importância do brincar e sobre como é possível aprender brincando. Como que a educação transforma a vida dos adultos também, para que eles possam ser catalisadores dessas transformações na vida das crianças. Ser um educador negro, gay, periférico, tratando narrativas que são essas narrativas da insurgência, né, que é resgatar as culturas populares, que é falar dos movimentos sociais, que é pensar o teatro, mas não é esse teatro que é feito para a elite, mas esse teatro que é direcionado para um público específico. Então, deixar isso para os pais é de uma enorme importância, né, de saber também que esses pais, em sua maioria, não tiveram acesso a essa educação negra, afro-indígena, que nunca antes foi possível também discutir sobre a favela. A favela é esse lugar outro, lugar onde ninguém quer estar, o lugar onde está a violência, e hoje, sendo um artista periférico dentro desses lugares, circulando com esses pais, eu mostro para eles que não é bem assim, que não é só isso, né, que na favela existe sim a criminalidade, que existe sim a violência, só que existe um outro lugar que precisa ser contado, ressignificado no imaginário social. Quero aproveitar para dizer também que esse trabalho ele é feito, baseado, permeado pelo afeto. Não vejo essa educação desassociada desse lugar que é o afeto, que é esse olho no olho, que é esse toque, que é esse abraço. Nós acreditamos que é possível emancipar a partir da educação, sobretudo dessa educação artística, dessa educação que parte da brincadeira. Esse é o meu rolê. Gente, conhecemos um pouco então o rolê do Bruno Torres. Muito, muito, muito grato de estar aqui e de conhecer mais um preto potente LGBT de origem periférica transformando narrativas. Axé. Axé, obrigado.
E aí, galera, como eu falei pra vocês, estava vindo aqui na casa da Bruna e já cheguei, como vocês puderam ver aí no caminho, curtir um pouco aqui do bairro, Vila Guarani. Primeiro, eu preciso muito agradecer Bruna Cristina, minha prima, de poder estar aqui junto com a gente para poder falar sobre educação, para poder falar sobre o seu projeto lindo. Primeiro, eu queria entender com você, qual que é a relação da educação na sua vida, né? Tipo, qual que é a sua formação, o que você trabalha? Primeiramente, antes de fazer pedagogia, eu fiz produção audiovisual, sempre gostei muito também desse universo. E aí, não é que não deu muito certo, mas encalhou de eu cair trabalhar com ONGs, que não deixava de ser com crianças. E aí, isso foi despertando mais esse meu lado pedagógico, aí eu fiz pedagogia. E aí, acho que em pedagogia eu me encontrei muito, assim, por você querer fazer parte dessa transformação da sociedade. Então, é esse olhar novo, aí eu quis trazer essa questão de falar também sobre questão de racismo já dentro de sala de aula, mas eu não falava tanto quanto agora, que foi pro Instagram, que deu o boom da pandemia, né? E aí faço pós-graduação em africanidades, faço teatro também agora como segunda graduação, tudo pra juntar e tentar transformar, né? Eu queria que você trouxesse pra gente como é que você chegou nessa solução de se mover mesmo pra fazer projetos com essa intenção, e se você, na sua infância e adolescência, você lembra de ter vivenciado algo parecido, tipo, você teve educação antirracista na escola? A vontade de criar esse projeto era muito grande, eu sempre colocava no meu semanário, já arrumei até briga em escola, uma leitura infantil antirracista, pra trazer isso, porque é exatamente isso que você perguntou, a gente não tinha isso na infância, e aí na pandemia eu tive a oportunidade de pensar, poxa, acho que eu preciso criar alguma coisa, aproveitar que a galera tá em casa, e aí pensando nas famílias, eu criei o Pro Bruna Indica, pra poder trazer uma indicação literária de um livro infantil para as pessoas conhecerem, literatura com protagonistas negros, para as nossas crianças começarem a folhear e se ver representado nesse livro, né? Começou a dar muito certo, né? Muitas pessoas começaram a acessar mais o Instagram e querer conhecer, porque eu também tinha relatos de professoras que trabalhavam comigo, que às vezes não trabalhava a educação antirracista, porque não tinha material. Então eu comecei a mostrar esses materiais que existia, assim, que basta a gente querer, né? Além das crianças, né, quando você for falar desses projetos, qual que é o impacto disso também para as famílias, né? Primeiro do seu olhar, qual que é o impacto que você vê sobre as famílias, e depois do retorno que você tem de e-mails, de mensagens, que eu sei que é cheio de mensagem, gente. Eu sei o tanto de mãe que chega para falar com a Bruna e eu acho isso lindíssimo. Então bora lá. Então, esse é o livro, né, pra vocês conhecerem, chama Aimee e a Coroa que Não Conseguia Ver. A Aimee traz um pouquinho dessa questão de identidade, e aí a Aimee vem falando um pouco disso, né, de trazer esse resgate da identidade das crianças se perceberem bonitas como são, como eu disse, mas que o seu cabelo é uma coroa, né. Então a Aimee vai trazer um pouco disso, uma menina que queria ser princesa e não se via representada. E aí eu escrevi pras crianças, mas acabou que tocou um pouco as crianças nossas, né, que eu falo que é a gente. Então quando as mães leem os livros, falam, nossa, foi pra mim, esse livro me tocou muito, porque era isso, né? Por exemplo, eu alisei meu cabelo com 9 anos, meu pai alisou, não sabendo dizer que eu ia sofrer racismo por isso, mas alisou para que eu não fosse motivo de chacota na escola. E aí a gente vem com uns livros assim como o meu e outros que tem, para empoderar, que a criança já use esse black na escola, e que se alguém falar do cabelo, ela já tenha como se defender. Então a Aimee traz um pouquinho disso e tem impactado muito as crianças e as mães. As crianças por se sentir representadas em folhear um livro e ver uma personagem parecida. E aí os projetos vêm andando com isso, tem muito retorno, muita foto, as crianças se vestiram de princesa, então isso foi muito importante, eu acho. Como é que você faz para chegar nesses lugares, né? Você participa de várias feiras, você mostra seus livros em vários eventos. Qual que é esse corre, né? Esse projeto, a gente conta assim, é todo independente. Eu fiz, né, com o meu trabalho, trabalhava como professora e o dinheiro, fui fazendo esses projetos. Então eu saio aí, eu pego uma mala, né, e saio de porta em porta, eu coloco os livros na mala, vou nas escolas e ofereço a palestra, e em troca as pessoas compram um livro, ou até fiz um valor social, né, que fala de palestras, para que eu possa levar esse trabalho mais para as escolas conhecerem. Mas é isso, é um corre, né, de porta em porta que a gente faz. E a gente não se vê representada nesses espaços. Ter isso desde a infância é muito importante, porque a gente cria uma autoestima. A nossa geração não passou por isso e a gente ainda enfrenta muita síndrome de impostor, muita autossabotagem por conta de todo esse processo. É como eu sempre digo, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E é por isso que a gente continua lutando.
Obrigado, Bruna, de coração. Obrigada, adorei. É preciso lembrar que, segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas é de 8,4% em comparação a pessoas brancas, que é de 3,6%. Isso acontece muito porque o ambiente escolar ainda é um ambiente tóxico, perigoso para muitas pessoas pretas. Então a gente precisa de mais e mais e mais professoras e professores pretos ou professores e professores brancos aliados para que a gente possa ter essa referência de positividade e de um futuro muito mais brilhante. Eu agradeço o Banco 24 Horas pelo convite e por a gente estar aqui falando sobre um tema tão importante, Constrói Futuro. Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir e comentar esse vídeo e se você gostou, espalhe para todo mundo. Obrigado, Banco 24 Horas, e até a próxima!